O livro de Juízes, apesar de ser considerado bastante caricaturas de filmes de terror, há também exemplos de fracassos e também de conquistas. O que as pessoas se enxergavam como fracasso, Deus enxerga como o ato milagroso, o ato ao qual Deus pode operar. Prazer! Meu nome é Evandro Soares. Nesse vídeo vamos procurar um pouquinho a respeito desse significado do livro de Juízes, alguns pontos para simplesmente usar, principalmente da nossa fraqueza, para uma simplicidade em influenciar a vencer. A menção de Juízes, pelo menos, não é de tipo algo citado em tribunal, né? Que é o que nós lembramos hoje quando se diz essa palavra. Simplesmente a palavra chofetim, aparecido desse livro, é mais um significado como líder para resolver alguma situação. Como, por exemplo, se havia alguma discussão ou alguma contrariedade a respeito de divisão de terras, divisão de colheita, divisão de plantação, a maneira de regar, era apresentado ao juiz para resolver esse problema. Para onde que vai as plantações, para onde que vai a colheita, para onde que vai os animais, como ensinar os animais para alguma frente de batalha. Cabe mais para resolver os problemas. É mais um composto de libertador, de líder, de resolver os problemas. Como, por exemplo, nós vemos o Benjamita Ehud, que era canhoto, a sua mão esquerda era considerada a mais fraca, que é a direita. Sancar utilizou uma aguilhada de boi, uma arma infame, para construir 600 inimigos. Débora pertencia ao sexo frágil, embora não fosse fraca. Os 10.000 soldados de Baraque não eram suficientes, humanamente falando, para enfrentar os 900 carros de ferro de Cícera. Jael, outra representante do sexo frágil, matou Cícera, cravando-lhe na cabeça uma estaca da tenda. Gideão enfrentou o inimigo com um exército reduzido de 32.000 para 300 homens. O pão de cevada sugere pobreza e fraqueza. As armas do pequeno exército de Gideão eram trombetas, cântaros vazios e tochas. Uma mulher matou Abimeleque no jogar uma pedra de moinho sobre a sua cabeça. A primeira menção no texto à mãe de Sansão nos apresenta uma mulher desconhecida e estéril. Sansão matou 1.000 filisteus. Então, aquele que simplificava simplesmente fraquezas para o homem, né, para a humanidade, simplesmente se tornou um ato milagroso de Deus. O povo de Israel estava em uma breve paz, tinha uma paz até o controle do rei cananeu, um dos reis cananeus, né, chamado Jabim. Perseguiu o povo de Israel por pelo menos 20 anos, perseguindo colheita, usavam desses recursos para constituir-se um exército dele mesmo. A construção de carros, ao qual ele tinha, de maneira aí por volta de mais ou menos 900 carros, era fruto desses tipos de trabalho ao qual ele explorava um pouco parte, né, do povo de Israel. Mesmo eles estando em terra invadida, ao qual não era dele, Jabim ele conseguia a manipulação, mas sim a violência e até possivelmente ao trabalho forçado. Ele tinha um comandante que o representava muito bem. Na verdade, ele é mais líder do que comandante. Eu estou me mencionando o nome Cícera, que convocou um tipo de guerra no Monte Tabor, colocou o povo de Israel na linha desse comando. Israel fica sabendo disso. Quem fica mais por dentro desse assunto é Baraque. Baraque convoca Débora. Débora era juíza, uma líder. Baraque convoca Débora e Débora ela aceita ir para o campo de batalha, mas desde que a vitória seja dada através de uma mulher. Nessa época, infelizmente, a mulher, como sendo considerado o sexo frágil, era infame uma mulher liderar uma nação. Débora aqui, citando que a vitória seja dada a uma mulher, na verdade ela estava citando que a vitória seja dada ao povo de Israel, pois ela era a representação do povo de Israel. E eles vão para o Monte Tabor, né, como convocação de discordância de Jabim e Cícera. Quando Cícera chega com o seu exército perto ali do rio Quizon, Deus, de forma milagrosa, Deus, né, para o ser humano ali, constituiu um milagre, mandando uma chuva nessa região de Quizon. Então o rio se ergueu, coisa que não era costumeiramente acontecer, e também ao redor dele constituiu-se ali de bastante lama. E o povo de Cícera ficou atolado nesse lamaçal. E Cícera acaba fugindo dali a pé mesmo. Ele vai parar lá na casa de Jael e lá ele toma leite oferecido pelo próprio Jael na tenda dessa mulher. Ele descansa, ele dorme, ela pega um pedaço de estaca, possivelmente da sua tenda, e com o martelo crava na cabeça dele. Terminando com a vida de Cícera, Jabim fica sabendo disso. Cícera morto, Jabim não tinha mais essa continuidade, e com a dificuldade do término da guerra, Jabim acaba sendo morto
entanto, Israel agora começa um processo de paz durante pelo menos 40 anos. Existem batalhas na vida da gente que nós devemos ter pelo menos um objetivo de vitória. Repare que Débora, ela não olhou se nós vamos vencer, se devemos batalhar. Débora, ela apenas cita quando nós vencermos que a vitória seja dada através de uma mulher. A representação ali no caso de Israel. Ela já estava crendo que venceria a batalha. Ela já estava crendo que iria batalhar sim, que iria guerrear sim. Ela estava certa que o povo de Israel iria ganhar essa batalha, mesmo que olhando para os 900 carros, olhando para pelo menos o montante ao qual Cícera tinha, Débora, ela insistiu, não, nós vamos ganhar essa batalha e Deus será louvado, porque a vitória seria dada através do povo de Israel. Quando se tem um objetivo, nós temos que ter a certeza de que o processo faz parte da nossa conquista desse objetivo. Eles tiveram que ir para o rio, próximo ao rio Quizon, tiveram que ir para esse Monte Tabor. Se nós batalharmos contra esses tipos de situações, nós temos que batalhar na intenção de vencer. Não usar muito a discrepância, né, de culpar as outras pessoas, porque a responsabilidade sempre do ser humano, por causa do revestimento de pecado ao qual existe, é colocar a culpa em outra pessoa. As pessoas acabam não assumindo a sua responsabilidade e colocam a culpa em Deus e até no próprio diabo. E por sinal, o diabo, ele é sim destruidor, contaminação exata da palavra ódio, da palavra ira, da palavra confusão, da palavra preguiça. Cabe a nós a responsabilidade de assumir com integridade. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 1. Eu, Paulo, que fui chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, escrevo junto com o irmão Sóstenes esta carta à igreja de Deus, que está na cidade de Corinto. Escrevo a todos que, pela sua união com Cristo Jesus, foram chamados para pertencerem ao povo de Deus. Esta carta é também para aqueles que em todos os lugares adoram ao nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Há um incentivo aqui de Paulo de que todas as pessoas deveriam olhar para ele porque ele se identificava como servo do Senhor. Paulo, ele sempre está exaltando esse tipo de colocação. Olha, eu sou o servo do Senhor, eu sou apóstolo, olhem para mim como um exemplo. Há necessidade de ter o temor de Deus, a integridade, a confiança e demonstrar referência, demonstrar testemunho do que Deus está fazendo na vida da gente. Que a desculpa seja excluída do nosso processo de responsabilidade humana e que dentro dessa responsabilidade que haja sim o reconhecimento dos erros e simplesmente a colocação de que queira fazer melhor. E citação aqui em relação à preguiça não é aquele descanso que você tem depois de dias de trabalho ou até, porque não dizer semanas de trabalho, você quer chegar na sua casa, descansar. Não é esse tipo de preguiça. A preguiça aqui colocada é mais o ato de saber fazer o correto e não fazer direito. Em todo esse processo do livro de Juízes, pessoas são citadas de que tiveram um relacionamento com Deus, mas quando eles não quiseram fazer direito, tiveram sim as suas punições. Bom, prazer, meu nome é Evandro Soares, espero estar sempre incentivando vocês a vencer através de conteúdos como esse. Não esqueça, antes de sair desse vídeo, curta esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais e confira a sua inscrição aqui nesse canal. Até mais e tchau!